Fala galera, tranquilos? Aqui com um pouquinho de atraso, na verdade um belo de um atraso. Vamos para a nossa aula número 4 de ICMS na Constituição Federal, falar um pouquinho das alíquotas, como é que a nossa Carta da República trata essa questão das alíquotas, a fixação, a determinação das alíquotas de ICMS. Vamos lá, sem maiores delongas. Aqui, nosso querido artigo 155, parágrafo 2º, quem quer dominar o ICMS tem que saber de qual é salteado esse artigo 155, e principalmente o parágrafo 2º. Está lá, alíquotas interestaduais e sobre exportação. Qual é a definição que a Constituição dá em relação à fixação dessas alíquotas? Qual é a norma que vai estabelecer as alíquotas interestaduais? É uma resolução do Senado Federal, de iniciativa de quem? Iniciativa do presidente da República ou de 1/3 dos senadores que compõem a casa. E para aprovar esta norma, essa resolução do Senado, vai ser necessário o seguinte quórum: maioria absoluta dos senadores. E aí, meus amigos, principalmente você que está estudando para concurso público, isso aqui não tem jeito, é decoreba, e as bancas ainda continuam cobrando, então você tem que decorar mesmo, né? A norma, a resolução do Senado, qual é o quórum de iniciativa, né? Quem é que tem a iniciativa, ou no caso aqui o Senado Federal ou o Presidente da República, e o quórum deliberativo, o quórum de aprovação. Tá? Então tem que decorar, não tem muita conversa não. E aí em relação às alíquotas interestaduais e sobre exportação, já foram definidas, né? Nós temos uma resolução do Senado lá de 89, número 22, em que, no caso das operações interestaduais, quando você tem umas operações com origem na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no estado do Espírito Santo, para outras unidades da federação que estão localizadas também nos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou o estado do Espírito Santo, a alíquota é de 12%. Então, quando você tem de um estado dessas regiões, que a gente chama de regiões da pobreza, indo para outros estados também localizados na região da pobreza, a alíquota é de 12%. Pobre vendendo para pobre, 12%. Quando você tem uma operação interestadual ou prestação, tá, gente? Pode ser também prestação de serviço de transporte ou de comunicação. Saindo de um estado da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e do Espírito Santo em direção a estados da região Sul e Sudeste, tirando o Espírito Santo, a alíquota vai ser de 12%. Pobre vendendo para rico, 12%. Sul e Sudeste vendendo, mandando mercadoria, prestando serviço para estados também do Sul e do Sudeste, excluindo o Espírito Santo, rico vendendo para rico, a alíquota é de 12%. E quando você tem aqui os estados ricos, Sul e Sudeste, vendendo para os estados pobres, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, a alíquota vai ser de 7%. O que é que você observa aqui? A alíquota interestadual ela é de 12%. A exceção são os 7%, Sul, Sudeste, vendendo para Norte, Nordeste e Centro-Oeste e Espírito Santo. E nós temos também definidas a alíquota para exportação, mas a exportação não é imune? Sim, a exportação é imune, mas lá no começo, né, logo quando foi outorgada aí a Constituição de 88, você não tinha essa imunidade irrestrita, né? Então, os artigos, os produtos, né, primários e semi-elaborados, você tinha a tributação exigência do ICMS. Depois da alteração, não vou lembrar agora qual foi a emenda, é que você tem a imunidade de forma irrestrita, mandou mercadoria para fora do país, não tem ICMS, né, não incidência qualificada. Mas, de qualquer forma, você tem essa alíquota de 13% já definida, ok? Se algum dia deixar de ser imune, já temos a alíquota definida. Beleza? Ainda em relação às alíquotas que nós temos estabelecidas por resolução do Senado, nós temos a resolução 95 de 96, que estabeleceu qual a alíquota incidente do ICMS sobre a prestação de transporte aéreo interestadual de passageiro, carga e mala postal. Nesse caso, a alíquota interestadual é de 4%. E um detalhe interessante, tá? Somente você aí, concurseiro, mas também você que já milita na área, né? É interessante saber que nós temos essa ação direta de inconstitucionalidade, uma de antiga, número 1600, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não incide ICMS
sobre o transporte aéreo de passageiro e sobre o transporte aéreo de cargas internacional. Então, o transporte aéreo de passageiro, interestadual e intermunicipal, você não tem a incidência do ICMS, não pode exigir do ICMS. Tem um entendimento do Supremo de que há um prejuízo aí em relação à repartição do imposto. Enfim, de qualquer jeito a decisão é essa. E em relação ao transporte aéreo de carga internacional, a decisão vai no sentido de que outros países não cobram imposto sobre esse tipo de transporte, esse tipo de serviço, então não caberia aos estados exigirem também para fim de competitividade. Enfim, foi o que está adotado pelo Supremo Tribunal Federal. E nós temos ainda uma última resolução, né, que traz a alíquota interestadual em relação às operações interestaduais com mercadorias de origem estrangeira e com mercadorias nacionais com conteúdo de importação igual ou superior a 40%. Tá? Então, quando você tem uma mercadoria de origem estrangeira, ela é importada, do jeito que ela é importada, ela é enviada, importada, né? Chega em um estado e é enviada para um outro estado, sem sofrer qualquer processo de industrialização. Então, uma mercadoria de origem estrangeira, não é uma mercadoria nacional, ela, quando é enviada para um outro estado, vai ser tributada com a alíquota de 4%. E se por acaso essa mercadoria estrangeira entrou aqui no país, sofreu algum processo de industrialização, resultou em um produto que tem conteúdo de importação, ou seja, na sua composição tem insumos estrangeiros na ordem de 40% ou mais, apesar de ser uma mercadoria de origem nacional, ela também vai sofrer ali a tributação de 4%. Ok? Exceção para a aplicação dessa alíquota de 4%, ou seja, em vez da alíquota de 4%, vai se aplicar a alíquota de 12% ou 7%. Mercadorias estrangeiras sem similar nacional, então a alíquota de 4% só se aplica para a mercadoria de origem estrangeira que possui similar nacional aqui no país, e para produtos fabricados, né? Fabricados na Zona Franca de Manaus, com um processo produtivo básico instituído, ok? E também para o gás natural importado, certo? Então, para essas operações aqui, com essas mercadorias, com esses produtos, você não tem a tributação, mesmo sendo operação interestadual, a 4%. Vai ser tributado a 12% ou 7%. Ok, gente? Ainda em relação às alíquotas, aqui, o que fala a nossa Constituição Federal? É facultado ao Senado estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas. Então, o Senado ele pode estabelecer que um estado ou os estados não podem exigir o ICMS abaixo de determinado percentual de alíquota. Isso aqui nunca foi feito, não sei se vai ser feito em algum momento, mas de qualquer jeito você tem lá as regras estabelecidas na Constituição. A norma é uma resolução do Senado, né? É a casa que trata aí da fixação do estabelecimento de alíquotas no âmbito do ICMS. A iniciativa sempre decoreba, se você é concurseiro, de 1/3 dos senadores, que compõem lá a Casa do Senado, e o quórum de aprovação, maioria absoluta dos senadores. Então, 1/3 dos senadores pode propor resolução, e para que essa resolução seja aprovada, maioria absoluta dos senadores, não é isso? São 81 senadores, a maioria absoluta, 42. Beleza, gente? Vamos lá. Também é facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas máximas nas operações internas para resolver conflito específico de estados. Também nunca foi exercida essa faculdade, mas de qualquer jeito você tem lá a regra estabelecida. A norma, resolução do Senado. Quem pode propor, quem tem iniciativa, maioria absoluta dos senadores, olha só, e a aprovação, um quórum extremamente qualificado aí, 2/3 dos senadores tem que aprovar a resolução proposta pela maioria absoluta. Beleza, gente, tá? De novo, isso aqui é uma faculdade, nunca foi exercida pelo Senado, mas de qualquer jeito você tem já estabelecido aí a iniciativa e o quórum de aprovação. Bacana? Vamos seguir aqui. Um outro ponto interessante também em relação às alíquotas. A Constituição define qual a alíquota mínima nas operações internas. Mas não é o Senado que define? Não, o Senado ele tem a faculdade de estabelecer qual a alíquota mínima. Se o Senado não fez isso, a Constituição já determina que a alíquota mínima é de
12%, que é a alíquota interestadual. Então, a alíquota mínima que pode ser praticada pelos estados, ela não pode ser inferior à alíquota interestadual. E qual é a alíquota interestadual, Alan? A gente acabou de ver que tem lá 4, 7, 12%. Como é que eu vou saber qual é a alíquota mínima? A alíquota mínima é a alíquota interestadual geral, que no caso é de 12%. A alíquota de 7% é aquela situação específica em que você tem o Estado rico vendendo para o pobre, e a alíquota de 4% é quando você tem operações interestaduais com mercadoria estrangeira ou mercadoria nacional com conteúdo de importação de 40% ou mais, ok? A alíquota interestadual, né, a geral, né, a padrão, a modal, o que quer que seja, é 12%. Mas e se algum estado resolver adotar uma alíquota inferior a 12%? Para isso, vai ter que ter a autorização dos demais estados mediante um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária. Por quê? Porque a alíquota abaixo de 12% é considerado um benefício fiscal. E benefício fiscal tem que ter autorização dos demais estados lá no âmbito do CONFAS. Em uma aula mais à frente a gente vai tratar essa questão aí do CONFAS, como é que funcionam essas reuniões, essa autorização, tá? A concessão de incentivo, beleza? Então é isso. A alíquota mínima nas operações internas de 12%, tá? Abaixo disso, só se tiver autorização dos demais estados via CONFAS. Bacana? Então aqui, para fixar, vamos pegar aqui uma questão do CESP-Sebrasp, recente aqui de 2021, lá para o concurso de auditor fiscal da nossa querida Cefaz de Roraima. Para a fixação das alíquotas mínimas de ICMS nas operações internas, o Senado Federal deverá obter aprovação. Olha só como eu falei, né? Decoreba, gente, decoreba. Tá aqui, ó. Da maioria absoluta de seus membros, mediante iniciativa de um terço dos senadores, de 2/3 de seus membros, mediante iniciativa de um terço dos senadores, da maioria absoluta de seus membros, mediante iniciativa de um terço dos senadores ou do presidente da República, de 2/3 de seus membros, mediante iniciativa da maioria absoluta dos senadores ou do presidente da República, de 2/3 de seus membros, mediante iniciativa da maioria absoluta dos senadores. E aí você com certeza já decorou ali, né, toda aquela regra lá da iniciativa e da aprovação, mas vamos aqui ver com calma. Olha só. A e C, né? Aí você que é concurseiro já bate logo o olho ali para ver aquelas alternativas que são muito parecidas. A maioria absoluta de seus membros para aprovação e a iniciativa de 1/3 dos senadores, né, na A, e a C acrescenta aqui o presidente da República. Aí você já fica com a pulga atrás da orelha, né? Vai dar mais uma pensada, aí vai para a seguinte. Alternativa B, 2/3 de seus membros, com a iniciativa de 1/3 dos senadores, aprovação de 2/3 de seus membros, com a iniciativa de 1/3 dos senadores, sendo que você não tem aqui esta combinação de iniciativa e aprovação, tá? Iniciativa de 1/3 com aprovação de 2/3, né? Você pode ter a iniciativa de 1/3 com aprovação de maioria, iniciativa da maioria com aprovação de 2/3, mas essa combinação aqui você não tem quando se trata de alíquotas definidas estabelecidas pelo Senado Federal, tá? Então você sabe que a B está errada. Vamos aqui, ó. D e E, 2/3 de seus membros, mediante iniciativa da maioria absoluta dos senadores ou do presidente da República, na alternativa D. No caso da alternativa E, só a iniciativa dos senadores. E aqui também já fica a dica, né? Presidente da República só tem a iniciativa, só pode ter iniciativa para a resolução que vai estabelecer as alíquotas interestaduais, tá? Em relação a alíquotas mínimas, alíquotas máximas, é só com o Senado Federal. Então você já descarta ali a D. Só que esse quórum que você tem aqui de aprovação e também a da iniciativa se aplica para as alíquotas máximas, né, para resolver conflitos dos estados, tá bom? Então você volta aqui agora, as alternativas A e C, sendo que eu acabei de dizer para vocês, né, que no caso do presidente da República, a iniciativa é só quando se trata do estabelecimento das alíquotas interestaduais, tá certo?
No caso das alíquotas mínimas ou alíquotas máximas, é facultado ao Senado, você não tem a iniciativa do presidente da República. Logo, né, você fica aí com a alternativa A. Beleza, gente? Então, a alternativa A, nesse caso aqui, nessa nossa questão, é a alternativa correta. Bacana, gente. Então, é isso. Tá? Peço desculpas aí pela demora. Vamos tentar colocar essas aulas aí em dia. Bacana. Qualquer dúvida, mande aí nos comentários. Beleza, gente? Fiquem na paz e tchau!